Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gota do Evangelho no Lar. A gente faz o Evangelho completo para que você, principalmente você que faz o Evangelho no Lar sozinho, né? Você possa utilizar esse vídeo e aí você tem companhia, você tem alguém que vai explicando as lições, os comentários e em meia horinha você faz o seu Evangelho no Lar. No último domingo, nós fizemos o bate-papo sobre o Espiritismo. Nós fizemos tá disponível, lá foi ao vivo no domingo, mas está disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós fizemos o bate-papo sobre o Evangelho no Lar, e o tema é Evangelho no Lar, Visita de Jesus. É assim, muito bacana para a gente entender a importância do Evangelho no Lar, e lá também eu explico por que é que nós fizemos questão de criar o Evangelho no Lar, para que você possa fazer aí na sua casa, na tranquilidade, com alguém explicando, com alguém fazendo comentários acerca da leitura edificante e do Evangelho. A gente faz completo, oração inicial, para você participar conosco. Oração inicial, a leitura do escrínio de luz. Hoje nós vamos ler o item À Frente da Morte. Aí explicamos, ou durante a leitura a gente já vai explicando, ou lê tudo e depois faz a explicação. Aí a gente vai para o Evangelho, um trecho do Evangelho. Hoje o trecho que nós sorteamos, né, porque é aberto aleatoriamente, é do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O item é candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. É isso que nós vamos ler do Evangelho, vamos explicar. Vamos também ver o item número 6 dessa parte do Evangelho. E aí fazemos a fluidificação da água. Eu faço a minha aqui, você faz a sua aí. E eu uso um copo com água. Você pode usar uma jarra, pode usar uma garrafa. Não precisa abrir a jarra, não precisa abrir a garrafa. Sua água mineral não precisa abrir, porque o fluido é etéreo, né? Ele vai fluidificar a água da maneira que deve ser fluidificado. E aí a fluidificação da água já é a nossa prece final. Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar, também é importante o comentário, também é importante o joinha, o curtir, porque assim tanto o Facebook quanto o YouTube recomendam esse vídeo para mais pessoas. E quem sabe de repente chega para alguém que estava precisando justamente ouvir, né, uma palavra de Jesus, ouvir a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer, né, você vai estar ajudando a divulgação da doutrina espírita ao compartilhar, está ajudando a divulgação da doutrina espírita ao comentar, a curtir, a dar o joinha, né? Então, se puder, a gente agradece. Não tem fins lucrativos, não esse pedido de curtir e de compartilhar não é para que gere renda para nós, porque os vídeos não são monetizados, a gente não ganha nada com isso, é apenas mesmo para a divulgação da doutrina, tá bom? Então vamos lá, dados os recados, isto posto, vamos lá então. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, ou seja, pensar nele na forma que você o conhece. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos, mentores, benfeitores espirituais que já estão conosco, nosso querido guia espiritual ou anjo da guarda, como queiram, muito obrigado pela presença. Gostaríamos de agradecer, Senhor Jesus, primeiramente, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e agradecer também por tudo de ruim que possa ter acontecido durante a semana, porque a gente sabe que é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Então, por isso, muito obrigado. Gostaríamos de pedir, Mestre, por um acréscimo de Sua misericórdia, a Sua presença em meio a nós. Somos 2 ou mais reunidos em Teu nome e por isso pedimos a Sua presença em meio a nós, para que seja realmente o dia da visita do Senhor à nossa casa, ao nosso lar, ao nosso momento de fazer o Evangelho. Queremos também nos colocar à disposição para que seja a nossa casa, seja o nosso lar, uma embaixada da colônia espiritual a qual fazemos parte e que assim os espíritos possam também, superiores, possam também estagiar em nossa casa nesse dia especial que reservamos para o Evangelho. Enfim, Senhor Jesus, só temos muito a agradecer, pouco a pedir, mas principalmente agradecer mesmo a Sua presença em meio a nós. Muito obrigado e que assim seja. Bom, vamos lá então, as leituras. A água está aqui, já nós vamos fluidificar no final, tá bom? Escrínio de Luz, Emmanuel por Chico Xavier. À Frente da Morte. Não ouvides, não esqueça, não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel
em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhes os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Então aqui está falando da revolta, né? Então alguém muito querido desencarnou. Então não esqueça que além da morte, depois da morte, aconteceu a morte do corpo físico, aquela pessoa que você gosta tanto continua vivendo e lutando contra as más inclinações, lutando pela vida. Então as lágrimas são gotas de fel, as aflições são espinhos, a mágoa destrutiva é como neve de angústia, a tristeza como sombra, a tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe. Tem uma história de um atendimento que o Divaldo Pereira Franco fez, no atendimento fraterno, e que a pessoa chegou lá muito triste e revoltada com a morte do filho. E aí ele contou a história para essa pessoa do que aconteceu acerca da sua irmã, que havia se suicidado, a irmã do Divaldo, que havia se suicidado, e estava numa situação muito difícil, e que ele começou a fazer obras caritativas em nome dela. E sugeriu à mãe que fizesse a mesma coisa. Olha, não pense como seu filho morreu, não pense na forma como seu filho morreu, pense que ele foi fazer uma viagem, porque essa é a verdade, essa é a realidade dos fatos. Ele voltou para casa, está no plano espiritual. E qual é a melhor forma de eu ajudar? A melhor forma de eu ajudar é mandar coisas boas para ele, mas a tristeza do coração é muito grande. A gente, pelo amor de Deus, eu não consigo imaginar a dor que deve ser de uma mãe que perde um filho. Nem supor eu posso, né? Já conversei com várias mães, já fiz atendimento fraterno de várias mães que usavam esse termo, né, de perder o filho. A gente sabe que não há perda nenhuma, né? Na realidade é apenas uma separação momentânea, mas na cabeça delas é perda, meu amor. Não tem como a gente tirar essa dor do peito de uma mãe. Então eu não consigo supor, mesmo tendo feito atendimento fraterno muito tempo, não consigo supor. O que a gente aprende é que, se ela conseguir direcionar as obras caritativas, o auxílio às pessoas em memória do filho, ela vai estar criando uma situação tão boa para esse filho, mas tão boa para esse filho, recebendo as boas vibrações o tempo todo, que se ele estiver bem na colônia espiritual, ela proporciona um elo muito forte entre ela e o filho para poder reencontrá-lo nos momentos de sono do corpo físico. Se ele estiver no umbral por algum motivo, ou no Vale dos Suicidas, enfim, qualquer dessas situações, vai receber uma quantidade de luz tão grande que aquilo vai ser um bálsamo, vai ser uma anestesia nas dores que ele está sentindo, que está padecendo, e vai ser um alívio extraordinário, sem falar que vai abreviar muito a situação dele naquele sofrimento, dele ou dela, claro, naquele sofrimento. E cria-se o vínculo para o auxílio direto do amor de mãe, do coração de mãe. Então isso a gente aprende, e é assim que acontece. A gente viu acontecer muitas vezes, além de toda a documentação de livros espíritas, a gente tem também a experiência de vida de ter visto isso acontecer uma dezena de vezes mais, né? Dezenas de vezes acontecendo essa situação. Então, o fato é que nós não podemos esquecer, então não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Esse é um ponto principal. Se eu sei que continua vivo, tudo muda na minha cabeça, tudo muda na forma de ver, tudo muda na maneira como eu vou entender tudo aquilo que está acontecendo. Esse é o primeiro passo. E depois, não ter a tristeza inerte, que é sombra a escurecer da nova senda. Tristeza inerte, que é aquele sofrimento que não serve para nada. É o sofrimento, tem que ter o sofrimento vai existir, mas que tem que ter um complemento de trabalho em favor de alguém aqui encarnado, em homenagem àquele que está desencarnado. Faz uma diferença brutal na vida de quem já desencarnou. É impressionante. E imagina na vida de quem continua encarnado aqui, porque as certezas e as sensações da vida após a morte continuar, alivia o coração. Tira a dor, a gente convive com ela.
mas a esperança se renova. E é isso que é o mais importante, para a gente continuar vivendo bem, né? Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, honrando-lhe a confiança como a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação, o crescimento do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Se a gente perder esse caminho, se a gente desviar, vai cair num labirinto de sofrimento, de dor, e não vai conseguir voltar. E nesse momento a gente quer aplacar a dor, não quer aumentá-la. Então, entender que aquele sujeito que desencarnou, ele continua vivo, aumenta demais a probabilidade de eu não passar pelo labirinto de sofrimentos. E isso é muito importante. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, como o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro do teu mundo interior. Quem partiu percebendo o seu devotamento, o seu trabalho, o seu envolvimento, tocando a vida e mandando bons eflúvios, essa pessoa que vai sentir o seu interior pode, no momento oportuno, vir ajudar a aplacar essa dor, mas principalmente a certeza da vida eterna vai fazer com que o seu sofrimento, a sua dor, não seja em vão. O que seria dor e sofrimento ser em vão? Retardando o reencontro, que é aquilo que a gente quer. Desencarnou o seu filho ou sua filha, enfim. O que nós mais queremos? Ver como é que está. Saber como é que está. Se a gente sabe que continua vivo, a gente se prepara para o encontro à noite, quando eu dormir, de manhã, quando eu acordo, mantendo um bom dia de vibrações elevadas. Caiu, volta, caiu, volta, caiu, volta, para na soma das boas vibrações com as ruins vibrações durante o dia, eu fique em saldo positivo, possa meu corpo dormir tranquilamente e eu sair do corpo. Isso acontece, né? Dormir, a gente sai do corpo como se tivesse morrido, e aí então se encontrar com quem a gente quer. O suicídio joga a gente num labirinto de dor que vai afastar muito mais ainda o ser que desencarnou, porque eu não vou me encontrar com ele, vão ser vibrações diferentes, e o suicida fica na sua própria condição, sem contato com outras pessoas. Então, esquece. Mesmo se o seu filho se suicidou, o seu suicídio não te leva para o mesmo lugar, porque são pessoas diferentes, são espíritos diferentes, com histórias diferentes, com 65 mil encarnações diferentes. Então é sempre arrojar-se, jogar-se, entrar em um labirinto de dor, e só depois desse todo esse espaço de tempo, mais as encarnações depuratórias, alternativas, até então chegar no reencontro. Demora muito mais, né? Então não compensa. É esse o ponto, né? A inteligência, converter a dor em lição é justamente isso, né? Aprender com ela e entender que o racional, o certo e o espaço de tempo mais curto para o reencontro é eu honrar a pessoa que desencarnou com a beneficência, com a caridade em nome dela, e preparar-me para dormir quando eu acordo de manhã. É muito melhor do que esperar tantos e tantos anos para poder reencontrar, né? Viu como o conhecimento espírita nos ajuda uma barbaridade? São essas lágrimas que o Espiritismo enxuga, não com cartinha, não é que não é importante, é importante, mas a gente não tem quem confiar muito para a cartinha do além, né? É complicado. Ajuda, o coração da mãe dá uma arrefecida, dá, mas sempre fica uma duvidazinha. Nada como você honrar quem já foi com a caridade, com o amor ao próximo, com o trabalho no bem, e preparar-se para dormir quando você acorda, e aí sim você se encontrar, você ver seu filho como está. Aí não tem preço.
Aí é que é a verdade, esse é o consolo real que o Espiritismo traz para a gente. As lágrimas caem sem machucar, caem de saudade e não de revolta, de dor pela separação. Não sei se foi claro com relação à diferença. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na Terra, amealhando, juntando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. Sempre vai amanhecer, não importa quão escuro seja o dia, quão escura seja a noite, sempre vai amanhecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, entesourando-lhe, guardando esse tesouro da verdade e as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. É para isso que o Espiritismo veio, para matar a morte. Porque eu sei que não existe a morte. Tirei a roupa carnal que eu usei para as provas, expiações e provações nessa vida, tirei e voltei para o plano espiritual para preparar uma outra roupa, uma outra condição de me colocar à prova, de passar por provações, de passar por expiações. O Espiritismo veio matar a morte. O Espiritismo me explica de onde eu vim, por que é que eu estou aqui e para onde eu vou. São as perguntas da sabedoria humana, não é? As principais perguntas humanas. De onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. O Espiritismo responde tudo isso, trazendo à tona, trazendo de volta, trazendo à tona os ensinamentos de Jesus que ficaram tão maculados, tão escondidos, que se ele não tivesse falado por parábolas, talvez nem isso tivesse chegado a gente. Porque as parábolas pareciam inofensivas, então foram passando os séculos e não mexeram tanto nas parábolas para a gente conseguir entendê-las. E aí o Espiritismo vem resgatar isso e trazer ao nosso entendimento, que é o próprio Jesus, né? O Espírito de verdade. Daí a importância do Evangelho no lar. A gente sempre está rememorando tudo isso. F. de la Rochefoucauld, em Maximes, diz o seguinte, está em francês, mas tem a tradução. Nunca se é tão feliz ou tão desgraçado quanto as aparências possam fazer supor. Nunca se é tão feliz ou tão desgraçado quanto as aparências possam fazer supor. É uma boa lição para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver então hoje o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o item é candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. No item 1, ninguém acende uma candeia, uma espécie de lamparina, lembra da lamparina de antigamente? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro lustre, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus. Essa explicação Jesus deu numa situação, Mateus pegou só esse pedaço, né? O Lucas coloca alguma coisa assim. Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está em Lucas, capítulo 8. Tem mais? Deixa eu ver aqui. Tem Mateus. Aqui tem uma continuação de Mateus. Aproximando... essa é outra parte, já falo já. Então, o Mateus, o que o Mateus fazia? Ele ouvia Jesus falando as coisas, ou Jesus comentava que tinha falado, ele anotava, e à noite ele passava limpo essas situações, perguntando
para outros apóstolos que pudessem ter ouvido o que foi falado e tal. É o mais próximo? É o mais próximo. João, quando escreveu, Jesus já tinha voltado para o plano espiritual há um bom tempo já, quando João escreveu. Marcos era um garoto quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, e o Lucas ele era boticário, ele era uma espécie de farmacêutico que conheceu Paulo de Tarso, e o Paulo então passou-lhe as informações, e o Paulo tinha os escritos de Mateus, né? Uma cópia que o Gamaliel tinha dado para ele, dos escritos de Mateus, e o Lucas foi viver uma época com a mãe de Jesus e perguntou algumas coisas, e ela contou algumas coisas também, e aí foram compilados esses 4 evangelhos. O fato é que o mais próximo realmente é o de Mateus. E ainda assim, tem certas coisas que o Mateus ouviu dizer que alguém contou para ele daquilo que tinha acontecido, ele não presenciou absolutamente tudo. Essa frase da candeia, reza a lenda que teria sido dita numa conversa que ele teve com Nicodemos. Tem a parte de Nicodemos que o Mateus conta, que ele fala que Jesus fala para ele que tem que nascer de novo e tal. E o Nicodemos pergunta para ele, antes disso tudo, pergunta para ele por que é que ele não estava fazendo os milagres à torta e à direita, né? Fazendo para todo quanto é canto. E ele disse que ele ia fazer apenas o que era necessário, no momento necessário, para que a fama fosse se espalhando aos pouquinhos pelos arredores até chegar em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus sabia que no momento em que aparecessem vultuosamente os seus prodígios, que na realidade nada mais eram do que as leis naturais de alguém que conhece tudo, que criou tudo, como é o caso dele, utilizando a mediunidade das pessoas que estavam em volta, ele seria morto. Então ele precisava, como nós dizemos no interior, comer pelas beiradas, né? Fazendo os arredores, as cidades pequenas e tal. E aí ele fala para Nicodemos, mas vai chegar um momento que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu explico, todos os meus ensinamentos ficarão à disposição de todos, porque não se acende uma candeia, não se acende uma lâmpada, não se acende uma lamparina, não se acende um lampião para se esconder embaixo da cama, para pôr embaixo do alqueire. Se põe no alto, no lustre, pendurado, porque aí ilumina tudo. E aí, quando essa luz for derramada sobre todo mundo, aí nada ficará oculto. Então, aqueles que são bons de verdade, todos verão, e aqueles que não são bons de verdade, que têm como os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, enfim, que têm esse verniz, né, que são sepulcros caiados, ou seja, por fora bonitinho, branquinho, mas por dentro a podridão, vai vir à tona e tudo vai aparecer. Porque nada fica escondido, nada fica oculto, né? Tudo vai aparecer, tudo vai ficar às claras. Não aconteceu isso na época de Jesus. Não aconteceu. O que ele fez sabendo de tudo isso que iria acontecer? Ele foi contando histórias, utilizando o dia a dia das pessoas. Porque ele diz até para o próprio Nicodemos, eu tenho que falar coisas que as pessoas não vão entender agora. Só vão entender no momento oportuno. Ele fala para os discípulos também, fala para os apóstolos, fala para Pedro. Fala, Pedro, eu estou ensinando agora, mas nem vocês vão entender o que eu estou falando, tudo o que eu estou falando agora. Mas em forma de parábolas parece inofensivo para aqueles que dominavam a época, né? Então deixou-se passar para que chegasse o momento do Espiritismo, por exemplo, e nós tivéssemos como trazer as parábolas, que são ensinamentos preciosos de Jesus, iluminando a mente de todos como uma grande candeia, como uma grande lâmpada, com uma grande luz sobre o candeeiro, realmente, para que nada fique escondido. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque a aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Há aquele, entretanto,
que não tem, mesmo que se tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso também está em Mateus, só que no capítulo 13, versículos 10 a 15. A Jesus, todo o conhecimento, evidente, ele fez tudo isso que tem na terra, ele é o governador da terra. O que ele fez durante a sua estada como encarnado é aquilo que nós temos condições de fazer até que o planeta seja de regeneração, ou seja, dá para fazer tudo o que ele fez enquanto estava encarnado. Não estamos falando aqui de resfriar a terra, da reunião que aconteceu quando o Sol explodiu, não estamos falando de gerar vida, não estamos falando de proporcionar as condições exclusivas do nosso sistema solar para que haja vida da forma que nós conhecemos, que aconteceu só na Terra, onde ele é governador. Não estamos falando disso. Estamos falando do que ele viveu, da maneira como ele viveu e o que ele fez enquanto estava encarnado aqui há 2000 anos. Isso dá para a gente fazer se nós treinarmos, se nós nos esforçarmos, se nós treinarmos à distância, ou seja, quando acontece com a vida dos outros, a gente analisar friamente como deve ser, para que quando acontecer perto da gente, quando acontecer com a nossa família, conosco, a gente esteja mais bem treinado para não se desesperar, isso vai ter um bom resultado. Não dava para ele dizer tudo o que tinha que dizer naquela época, por isso que ele disse: eu vou subir ao Pai e pedirei a ele que vos envie um outro Consolador, para relembrar o que eu disse e dizer coisas que eu não posso dizer agora, que é o Espírito de verdade, que é ele próprio. O Espírito vem com o nome de Espírito de verdade, e os seus prepostos vêm como Espírito de verdade e aqueles que estão sob o seu comando, né? Tem o item 6 aqui que é muito interessante, evidentemente, porque é do Evangelho, tudo que é do Evangelho é muito interessante, que diz assim: pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas para a salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la, que é a caridade, fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Era o essencial para a multidão ignorante, à qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles um pouco mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Porque quanto mais conhecimento e mais compreensão, mais eu consigo entender para frente, mais eu consigo evoluir. Então veja bem, diante da morte do corpo físico, sem conhecimento, ou imaginando que existam céu e inferno. Morreu alguém que a gente ama muito, o corpo, na realidade, de quem a gente ama muito, e a gente conhece muito bem a pessoa. Quantos que você conhece mereceriam o céu se ele existisse? Então não precisa fazer nenhum raciocínio. É algo que já fica automático, que a gente imagina que um ou outro, e olhe lá, vão merecer o céu. Os outros, inferno, bem, se existisse. Porque quem de nós tem condições reais de ir para o céu, nas condições que o céu representa, se ele existisse? Certo? Então aquilo dá realmente um desespero muito grande na gente. Realmente ele dá um desespero muito grande na gente. E aí a gente sofre no velório, não é? E sofre com a morte da pessoa. Não é raciocinado isso. Quando vem o Espiritismo e ensina pra gente, explica pra gente que a vida continua,
Quando eu tenho isso comigo, de fato, não aqui, mas aqui, porque eu já sei que isso é verdade, dá um alívio na gente e o desespero é menor. E quanto mais a gente estuda, mais esperança vai ser nos dado. Quanto mais esperança a gente tem, mais certeza a gente tem. Quanto mais certeza, mais esperança. E quanto mais esperança, mais certeza. Aos que têm, ainda mais se dará. Percebeu? O Espiritismo veio para tirar os ensinamentos de Jesus debaixo do alqueire e colocá-lo no candeeiro para poder iluminar a vida da gente e jogar para fora o desespero. Até porque, enquanto as coisas estão escuras, nós não sabemos o que tem, não é? E tudo nos parece, de acordo com a imaginação, parece muito ruim. Se acaba a luz de repente na nossa casa, à noite, e nós não temos nada para acender, fica aquele total escuro, a gente estava ali naquele ambiente e ficou escuro, a gente começa a ter medo daquela situação, porque a gente não sabe o que pode acontecer, o que está acontecendo. A partir do momento que eu acendo uma vela e coloco ela no alto e ilumina, acalma-se e a gente espera voltar à luz. É isso. O Espiritismo vem tirar a candeia debaixo do alqueire e colocar no candeeiro para iluminar, principalmente para a gente perder o medo da morte. Como eu disse, o Espiritismo matou a morte. É isso. Vamos então fluidificar a nossa água. Não sou eu que fluidifica a sua água, tá? Porque é um vídeo gravado. É você mesmo. Então você vai receber dos mentores, benfeitores espirituais que estão aí na sua casa, os eflúvios necessários, que vão entrar por esse chakra, que é o coronário, vai passar pelo seu corpo e como você vai estar esticando a mão, vai sair pelas suas mãos. É isso que você tem que imaginar que está acontecendo, porque é assim que está acontecendo, e aí os eflúvios vão sair da sua mão e fluidificar a água. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais e nosso guia espiritual, nosso muito obrigado por mais um Evangelho no Lar. Pedimos nesse momento, Mestre, por um acréscimo de misericórdia, que o Senhor permita que os benfeitores espirituais possam fluidificar essa água através de mim e que assim, dessa forma, os eflúvios necessários para o refazimento do meu perispírito, para o refazimento do meu corpo físico, para a higienização mental e higienização do meu perispírito possam acontecer, repito, não pelo nosso merecimento exclusivamente, mas por um acréscimo de sua misericórdia que não desampara ninguém. É nisso que fiamos, Senhor Jesus, e é nesse ponto que vos pedimos de todo o coração. Gratos desde já, porque sabemos que o Senhor está em meio a nós e que isso, então, pela sua misericórdia está acontecendo, já encerramos o nosso Evangelho no Lar com a certeza da fluidificação da água. Muito obrigado, mestre querido, mentores, guia espiritual, e que assim seja. É isso. Até a próxima quarta. Beijo pra você que fica. Tchau.